A paz do Senhor, irmãos. Olhem para esta imagem e meditem na imensidão do amor de Deus. Hoje venho trazer mais um estudo. Quero falar sobre o amor de Deus, a salvação para os seus filhos, Israel e a vontade de Deus para todos nós. Quero começar a ler aqui em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero destacar a frase que Deus amou o mundo de tal maneira. Também quero ler aqui em Atos 17, versículo 26 e 27, que diz: E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dante ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O que eu quero apresentar é que sobre todas as nações da terra, Deus distribuiu seus filhos e Ele ama a todos. Mas aqueles que consagram a sua vida a Deus, que conseguem a santificação, estes agradam a Deus, porque estão perto de voltar para casa. Estão prontos para voltar. E esta é a vontade do Pai, ter seus filhos de volta no lar. Mas quando Deus colocou o homem na terra, veio o pecado. Adão pecou. E aí Deus já trouxe a sua graça salvadora, que a graça é a misericórdia de Deus para salvar o homem. A Bíblia diz que Deus veio ao encontro de Adão e Eva, e que Deus os vestiu. Significa dizer que Deus os acolheu, que Deus os ensinou, que Deus os perdoou. Embora os tirou do Éden, porque eles tinham que cumprir com a consequência dos seus pecados. Agora eles iam sofrer para sobreviver, mas eles foram perdoados por Deus. E esta é a graça, o espírito do homem que foi contaminado, agora, pela misericórdia de Deus, ele recebeu a justificação novamente. Para chegarmos diante de Deus, nós temos que apresentar o nosso espírito justo. Isso nós alcançamos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Precisamos ter uma alma santa, e isso nós alcançamos consagrando o nosso viver a Deus. E precisamos ter um corpo santo, e isso nós alcançaremos quando, pela vontade de Deus, Ele santificar o nosso corpo no dia da ressurreição. Então, a graça salvadora existe desde o primeiro pecado no mundo. O que precisamos alcançar agora é a santificação para chegar a Deus. O mundo agora não estava mais sabendo adorar a Deus, agradar, cumprir o seu propósito, que era se consagrar. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, criou uma nação santa, uma nação de sacerdote, para ensinar santificação ao mundo. Mas antes desta nação, Deus já falava com todos os seus filhos espalhados pelas nações. Vemos isso que desde Adão tinha leis para cumprir. A Bíblia diz em Gênesis 4:26 que quando Enos nasceu, passaram a invocar o nome do Senhor. Noé tinha leis para cumprir. Noé é um homem justo diante de Deus. Abraão se encontrou com o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Abimeleque, Deus teve um encontro com ele para falar sobre Sara e Abraão. Jetro, o sogro de Moisés, era sacerdote. Então, todas essas pessoas estavam espalhadas entre essas nações. Todas essas pessoas trabalhavam para Deus, tinham contato com Deus. Mas eram sacerdotes individuais. Eles não alcançavam o ensino a grandes multidões. Então Deus planejou criar uma nação de sacerdotes, que essa nação deveria sair pelo mundo para ensinar todos os seus filhos. Deus estabeleceu que essas nações seriam primícias pelo trabalho árduo que iam fazer. Deus ia recompensá-los com uma santificação. Eles seriam bem galardoados de chegar diretamente em sua presença. E os demais cristãos?
aqueles que não aprenderam a santificação. Esses são a grande colheita. Então temos primícias, os que conseguem a santificação. Grande colheita, a grande nação salva pela graça, que Jesus tratará com cada um deles no reino milenial. Mas Israel não quis ser santo. Israel não quis cumprir essa missão. Então Deus mandou mandamentos, ordenanças, preceitos, juízos para obrigar Israel a cumprir sua missão. E isto foi por amor ao mundo inteiro. Não foi porque Deus queria castigar Israel simplesmente por não cumprir sua ordem. Não, a misericórdia de Deus também alcança Israel. Porque se Israel fosse sacrificado por amor a muitos, todos iam aprender, todos poderiam ser também um Israel, uma primícia, um povo santo, para chegar logo de volta a casa. Como vimos aqui neste mapa, Israel representa praticamente 1% de toda a humanidade. Veja a imensidão do amor de Deus. Ele escolheu um povo para tratá-los com vara de ferro. Eles são o expiatório do Senhor, um povo escolhido para receber a Deus, para ter santidade e poder ensinar o mundo. Este é o papel de Israel, apenas um instrumento de Deus para todo o mundo. A Bíblia foi escrita pelo povo de Israel, a que conta todo o trajeto deles com Deus, a sua obediência, a sua rebeldia, os seus castigos. Mas Deus tem uma Bíblia mundial, que se foi escrita não chegou em nossas mãos, pois Deus trabalhava já com o mundo inteiro. A Bíblia que temos aqui foi a Bíblia do povo santo, que é para servir de exemplo para o mundo inteiro. Por isso, Israel não é exclusivo de Deus. Israel vai ser muito bem recompensado por ter sido instrumento de Deus. Mas Israel falhou. Então Deus enviou o seu filho dentro de Israel. Um filho de Israel, Jesus Cristo. E se nós obedecermos e seguirmos todo o exemplo da sua vida aqui na terra, nós conseguiremos ter o caráter perfeito que Jesus teve. E este caráter perfeito, ele é apresentado através dos frutos do Espírito, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22 que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É isso que Deus quer. Caráter perfeito. Não precisa obedecer todos aqueles rituais que eram apenas regras para que Israel pudesse consagrar o seu viver a Deus. Nós, seguindo o exemplo de Jesus, distribuindo o amor. O principal mandamento é o amor. Quem tem um caráter perfeito consegue amar, consegue agradar a Deus, consegue santificar a sua alma. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus possa abençoar todos nós, que possamos ser um Israel de Deus. Significa dizer que aprendemos a lição que Deus quis ensinar para Israel, a santificação. Porque só assim seremos primícia e iremos logo diante de Deus. Seremos este 1% primícias para ensinar os demais, para que multidões possam ser também parte deste grupo. Porque os demais que não alcançam santificação, eles são a grande colheita. E Jesus tratará com cada um deles no reino milenial, para que eles se tornem santos e assim possam também voltar para casa e viver para sempre na presença do nosso amado, soberano Pai e Criador, nosso Deus eterno. Todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.